Hoje iremos comentar e corrigir algumas questões das atividades referente às videoaulas. A primeira questão fala na definição de solução. E solução é uma mistura homogênea. Porque assim, existe tanto a mistura homogênea como a heterogênea. A mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Sal e água. Se você agitar, basicamente você vê uma única fase. Já a mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases. Óleo e água. Você pode agitar, que você observa que a água fica embaixo e o óleo em cima. Fase é o que você vê aí duas fases. Então, uma solução é uma mistura homogênea. A alternativa correta é a alternativa A. A próxima questão fala em uma solução que foi preparada, onde eu observo aí uma mistura de um sal com a água, no caso o cloreto de sódio, o NaCl. E ele me dá a massa desse sal, 4 gramas, que vai ser o meu soluto. E eu vou misturar esse soluto em um solvente, que no caso é a água. E qual é o volume da água? 2 litros de água. E o mais interessante, ele fala que o volume da solução permaneceu 2 litros. Isso vai ser importante por quê? Porque aí eu tenho o volume total. Então, para me encontrar a concentração de uma solução, eu divido a massa, que é o M, só que é a massa do soluto, que é o M1. Se fosse M2, a massa do solvente. Se fosse só o M, é a massa da solução. Mas, nesse momento aqui, eu vou usar a massa do soluto. Dividido pelo volume da solução, que é o V. Não é V1 nem V2, porque V1 é o volume do soluto. V2, o volume do solvente. Não, é o V. É o volume da solução. Então, eu vou dividir 4 por 2, que vai me dar 2. Só que eu tenho a massa em grama e o volume em litro. Então, a unidade vai ser gramas por litro. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A concentração é 2 gramas por litro. A próxima fala em relação aos aspectos energéticos. Ele fala em transformações químicas. O interessante, na pergunta ele fala na transformação química. Só que a alternativa correta fala em uma transformação física. Se você olhar a imagem dessa jovem em uma piscina, a água da piscina ela passa o dia recebendo a luz solar, a luz do sol. E aí essa água ela vai sendo aquecida. Então a água que era líquida, ela vai passando para o estado gasoso. E esse processo, esse fenômeno eu chamo de vaporização. Então a alternativa correta é a alternativa B, que fala a vaporização da água de uma piscina pela ação da luz solar. Exemplifica um processo endotérmico. Por que esse processo é endotérmico? Porque ocorre absorvendo calor. Processos endotérmicos absorvem calor. Processos exotérmicos ocorrem liberando calor. Então, a alternativa correta é a B. Na próxima, fala em motor a explosão, motor a combustão. Se tem explosão, se tem combustão, é porque tem queima. E para ter a queima, precisa de combustível, comburente e a ignição. Quando você coloca a chave na ignição, que você aciona, dentro do motor vai ter uma explosão. Esse combustível ele vai ter contato com essa centelha na presença do gás oxigênio, que é o comburente. E aí vai ter uma queima. Só que a pergunta fala numa mistura de combustíveis, A gasolina e o álcool, que no caso é o etanol.
e pergunta se isso é possível. É sim, né? Então a alternativa correta é a alternativa A, onde fala que ocorre uma reação exotérmica com o oxigênio. Se ocorre a queima, ocorre a liberação de calor. Então essa reação é exotérmica. A próxima questão fala em processos, né? Em reações e transformações, no caso, químicas e físicas. A queima do carvão, né? A reação de queima, ela ocorre liberando calor, então ela é exotérmica. Já a fusão do gelo é o momento em que a água está sólida e passa a líquida. Isso é uma transformação física. Para essa transformação acontecer, tem que absorver calor. Então é endotérmica. Já o item 3, a combustão da madeira, a queima da madeira ocorre liberando calor, é exotérmica. Então a alternativa correta é a alternativa E. Por quê? Ela fala que apenas o segundo item é endotérmico. E está correto, porque tanto o primeiro como o terceiro são exotérmicos. Quanto calor precisa, né, para que uma placa de vidro ela seja transformada, né? Ele me dá aí, ó, a massa dessa placa de vidro e a variação da temperatura. Ele já me dá o ΔT. Porque o ΔT é a variação da temperatura. A variação ela é encontrada observando a temperatura final menos a temperatura inicial. E nesse caso aqui ele já me dá a variação, que é 80 graus Celsius. E o calor específico do vidro. Então basta que você aplique a fórmula, onde Q é o calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Entenda que as unidades já estão corretas. Você não precisa fazer uma transformação de unidade. A massa está em quilograma, o calor específico está em joule por quilograma graus Celsius e a temperatura está em graus Celsius. Basta você multiplicar e aí você vai observar que o calor é igual a 1.680 joules. O J aí é de joule. Interessante que calor tanto você pode encontrar em joule como em calorias. Mas na questão ele quer em joules. E aí fica aqui a minha gratidão e o respeito aos profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.